Mas sim, mas ele não vai responder essa questão enquanto o Sporting não tiver, nesta altura ainda hipoteticamente, o título garantido. Não responderá nunca a essa questão até ao fim do campeonato. Agora, o que é verdade é que realmente o Rubén Amorim também se deve sentir já um pouco frustrado com tudo aquilo que está a acontecer à sua volta, porque é um treinador que está a revelar cada vez mais condições, cada vez mais qualidades, o nome dele começa a falar-se já a diversos níveis, inclusivamente a nível internacional, e portanto não deixa certamente de estar incomodado com aquilo que se passa à sua volta. Mas eu queria acentuar uma ideia também que há pouco estava a expandir na altura em que a conferência de imprensa principiou e que tem a ver de facto com aquilo que se passa nesta altura neste campeonato e que talvez tenha um pouco a ver com todas estas circunstâncias menos agradáveis que têm rodeado o Sporting e a sua equipa de futebol. É que realmente o Sporting meteu-se neste negócio. O Sporting no ano passado estava com 39 pontos, agora está com 61. E nessa altura o Benfica tinha 59 e o Porto 58. Portanto havia já uma diferença considerável e não havia qualquer hipótese de se pensar que o Sporting poderia participar na edição deste ano, que está a decorrer, da Liga dos Campeões Europeus. E a Liga dos Campeões Europeus é um alto negócio para todas as equipas, particularmente para as equipas portuguesas, que estão sempre depauperadas financeiramente. Ora, o Mas Sporting eu não me esqueci da pergunta que te fiz, e tu não és de fugir às perguntas. A quem é que não agrada, a quem é que incomoda, era a pergunta que eu te fazia há pouco, a quem é que incomoda esta ascensão do Sporting? Oh Paulo, sinceramente, para nós que andamos há muitos anos a acompanhar estas coisas, chegamos à conclusão fácil, quer dizer, sem apontar nomes, o Sporting está realmente a incomodar muita gente. E a verdade é que o Sporting era uma equipa que se mantinha na sua casinha tranquilamente, sem nunca ser atacada por ninguém, e neste momento o Sporting está a sofrer ataques de todos os lados. E isso não é apenas, enfim, daquilo que vem da parte das entidades que estão nesta altura também na Berlinda ligadas a estes casos, mas é sobretudo também, tem a ver com as reações que se verificam nos outros clubes, que se verificam nas redes sociais, porque o Sporting realmente está a afetar um pouco aquilo que tem sido, digamos que, o correr dos campeonatos até aqui. O Sporting, nesta altura, é um sério candidato a participar na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus e, naturalmente, que entrando o Sporting, alguém vai ter que ficar de fora. E isso é estragar o negócio a alguém. E, portanto, é por isso que eu digo e acentuo, o Sporting meteu-se no negócio, isso é desagradável para muita gente. Agora, não vale a pena estar realmente aqui a indicar que é a Federação, que é a Liga, que é a Associação Nacional de Treinadores, porque seria ousado da minha parte apontar claramente quem é que está, nesta altura, a tentar, enfim, meter-se na vida do Sporting. Agora, o que não há dúvida é que há aqui uma conjugação de esforços que pelo menos é aparente, pode não ser real, mas é aparente, uma conjugação de esforços, no sentido que o Sporting não tenha uma vida tão tranquila quanto aquela que parece poder-lhe ser permitida pela forma como já está na classificação, isto é, com pontos de vantagem sobre os seus mais diretos adversários, 13 sobre o Benfica, 10 sobre o Porto, 9 sobre o Sporting de Braga, e portanto eu creio que isso é realmente uma situação confortável que interessa que o Sporting, enfim, não prossiga durante muito tempo. Convém agitar a situação, agitar as águas. Vamos ver como é que tudo isto vai continuar, se não vão aparecer novos casos nos próximos tempos e se os que estão nesta altura em cima da mesa se resolvem também com toda a rapidez como é desejável. E se os que estão nesta altura em cima da mesa se resolvem também com toda a rapidez como é desejável. David, vês alguma analogia nestes casos que surgiram agora e tudo isto com António Em teorias da conspiração. Se bem te lembras, já aqui discutimos a propósito do caso Palhinha, que poderia haver uma decisão a meio da semana anterior ao jogo Porto-Sporting. Sabendo-se que não podia haver decisão, porque a decisão do Conselho de Disciplina só poderia acontecer depois de uma decisão do TAD. Mas, enfim, levantou-se também o cenário de que as forças do mal se estariam unido para prejudicar o Sporting. Eu acho uma patetice o cenário de que as forças do mal se estariam unido para prejudicar o Sporting. Eu acho uma patetice o que se está a passar com o Rubén Amorim, primeiro ponto. Mas recuo para aí 2 anos, e apelo à tua memória, aqui neste mesmo estúdio discutimos a questão dos treinadores que, sob o guarda-chuva de treinadores adjuntos, se sentavam no banco, sendo os treinadores principais. Se te lembras, na altura era o Silas, treinador do Sporting, e Rubén Amorim, treinador do Braga. Portanto, quando se discutia que não podia ser, que isso era uma forma fraudulenta de iludir a lei, porque a lei estabelecia muito claramente que um treinador só podia ser principal, tendo as credenciais que a lei determina para isso. E algumas dezenas de outros anos também. E Rubén Amorim estava no Braga, não estava no Sporting. E discutia-se já em muita questão, porque era Silas que estava a treinar o Sporting. E eu lembro-me na altura ter dito que as instituições desportivas estavam a incorrer num risco grave que era o de vir a acontecer um caso destes.
Eu até disse que o importante era encontrar-se uma forma de dar oficialidade ou de oficializar, de admitir essa situação, reconhecê-los como treinadores principais, mas depois pegar num calendário e admitir essa situação, reconhecê-los como treinadores principais, mas depois pegar num calendário e marcar uma data em que a estaca fosse posta no ponto zero e a partir daí não havia nenhuma possibilidade de se quebrar a lei. Porque quer se queira, quer não, eu posso ser o maior talento do mundo no jornalismo, mas se não tiver carteira profissional não posso exercer jornalismo. Mas achas que é isso que está em discussão, propriamente, e essa discussão, enfim, tem várias nuances, ou o timing? O timing em que de repente aparece em cima do treinador. A lentidão das coisas acaba por levar um caso para o seu pior momento. Quando Silas era treinador do Sporting e Ruben Amorim treinador do Braga. E ambos estavam nos bancos, a coberto de uma condição dúbia de treinadores adjuntos, sendo os treinadores principais. Porque é que a Liga e a Federação, na tua opinião, já passa ao Pedro e depois ao António, porque é que a Liga ratifica estes contratos? Porque é que contratos que estão alegadamente tão incorretos, a Liga os registra sem qualquer reserva, dá há muitos anos esta Nós temos o caso do Belenenses SAD ou do BSAD, que se reconhece de forma generalizada que esta SAD não corresponde ao clube que lhe deu origem e que há mesmo um contencioso entre o clube e a SAD, e, no entanto, a Liga a subia para o ar, passando entre os pingos de chuva, sem cuidar de saber se de facto há alguma ligação direta ou não, ou se os pingos de chuva, sem cuidar de saber se de facto há alguma ligação direta ou não, ou se deixou de haver, para pelo menos preservar o nome, que é muito importante, é o glorioso nome do Clube de Futebol Os Belenenses. Mesmo nesse sentido, para preservar esse nome, se podemos continuar a designar a SAD como Belenenses SAD, ou se essa SAD tem de encontrar uma outra designação. O futebol é pródigo nestes problemas e depois eternizam-se os problemas e há um momento em que o problema cai com estrondo em cima da mesa. E aí une-se então todo mundo a dizer que estão as forças do mal a operar no sentido de prejudicar uma equipa ou a outra. E este caso remonta já há muito tempo e foi a passividade das instituições do futebol que levou a que neste momento estejamos a discutir um caso que não deveria ser discutido agora, deveria ter sido discutido há muito tempo, logo que o primeiro caso apareceu. E nisso há, por omissão das instituições esportivas, muitos outros casos que se foram multiplicando porque, por omissão das instituições esportivas, muitos outros casos que se foram multiplicando porque viam que os treinadores podiam estar no banco sem serem treinadores credenciados e, portanto, multiplicaram-se os problemas e agora estamos com um problema mais complicado porque podemos admitir que é o Sporting que está a ser perseguido e é Ruben Amorim que está a ser perseguido, mas o caso tem muito mais tempo do que isso. Há aqui umas analogias que de tanto falarmos nelas, Pedro, acabamos depois por não falar aquilo que é o mais importante e que ainda ninguém conseguiu responder. É como é que estes contratos destes treinadores, ao longo de dezenas de anos, alguns dos grandes treinadores portugueses estiveram nesta situação. E realmente a Liga, a Federação e depois a Liga foram anuindo. Há aqui uma analogia que eu ainda não consegui entender e que eu gostava que vocês me desmontassem. Foi Ruben Amorim a dar o pontapé de saída, curiosamente, quando vem com a analogia, que não me pareceu particularmente feliz, de que perguntem lá ao Miguel Oliveira se ele tem carta e conduz como conduz. Mas esta analogia que agora se pega e que dá 3 ou 4 dias para cá também não me parece particularmente feliz, que é dizer-se quem não tem carta de condução e for apanhado pela polícia, mesmo que seja o melhor condutor do mundo, se é multado ou não. A questão que se põe é, se esse melhor condutor do mundo que não, tem uma carta falsa passada pelo IMT, passa pela publicidade, aí é que há que intervir. Isto é, Ruben Amorim e todos os Ruben Amorins deste país, ao longo destes últimos anos, têm uma carta passada pelas entidades em como não têm nenhuma ilegalidade. E isso é que ainda ninguém responde porque é que isso passa permanentemente. Aqui a questão é que o Ruben Amorim tem um contrato para ser treinador principal do Sporting, que é aceito como treinador principal do Sporting, mas cada vez que ele vai a jogo, na ficha de jogo, vai como treinador adjunto, porque ele apenas tinha, na altura, agora já está inscrito no nível 4. E outros vão como delegados técnicos. Outros até vão como delegados. Aliás, eu penso que o Ruben Amorim passou por essa fase quando ainda nem sequer tinha o nível 2, e o que acontece é que eles vão
como treinadores adjuntos, mas toda a gente sabe que eles são os treinadores principais. Organizam o treino, dão as palestras, vão às conferências de imprensa. Que nem é o caso agora. O Ruben Amorim agora tem... Ele agora já está no nível 4. Treinador principal. Mas, acima de tudo, o que me parece que é importante é, de uma vez, perceber-se. Eu penso que já todos chegaram às conclusões. Aliás, os cursos estão para ser reformulados e para se diminuir o tempo que demora, que é surreal, demorar 8 anos para um treinador poder treinar na Primeira Liga. Portanto, isso vai ser reformulado. Mas eu penso que deve ser explicado e meio. Não tinha o nível 1, hoje em dia está inscrito no nível 4, quando se passaram 2 anos e meio. Eu penso que isto tem que ser claro e meio. Não tinha o nível 1, hoje em dia está inscrito no nível 4, quando se passaram 2 anos e meio. Eu penso que isto tem que ser claro para todos. E parece-me que aquilo que o David disse pode ser importante, que é fazer quase um reset. Vamos recomeçar, a partir de agora, estes casos pendentes, resolvê-los e, a partir daqui, não é admiti-los por omissão, mas é admiti-los realmente acontece. Foi um problema que a própria Liga, a Federação criaram, e tem que o resolver. Agora, vamos olhar para este caso Ruben Amorim. Será que vai acontecer verdadeiramente alguma coisa? Eu não acredito que vai acontecer. Tal como... de Ruben Amorim, de Custódio e dos 30 antes deles, de Ruben Amorim, de Custódio e dos 30 antes deles, o que é que pode... Deixa-me pôr a questão de outra maneira, de passagem para o nosso querido António, que está em casa. O que é que pode acontecer, concretamente, quando as entidades oficiais avalizam o contrato? Qual é a lógica jurídica, eu não sou advogado, mas qual é a lógica jurídica para considerar ilegal uma coisa que as entidades que tinham a obrigação de considerar ilegal consideraram legal? Qual é a lógica? Aí eu vou-me atirar para fora de pé, porque é uma área que eu não domino, mas aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu no Casa Pia foi que Ruben Amorim foi suspenso X meses e o Casa Pia perdeu 6 pontos. Mas quando chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, reverteu tudo, voltou tudo à estaca zero. Aliás, o Casa Pia subiu nessa altura. Portanto, parece-me que vai acontecer a mesma coisa. Mas só deixar aqui uma última nota, porque não deixa de ser estranho, e esta coincidência tem que ser discutida, eu tenho que dar razão ao António, não deixa de ser estranho que há um ano faz uma queixa e quando o Sporting vai em primeiro é que isto vem para cima da mesa e aparece nos jornais. Então há mesmo e esta forças do mal. Não sei se existe, eu gostaria de acreditar que não. Mas é como ano para decidir, a pandemia é muito conveniente, mas um ano. É como as arbitragens. Também há forças do mal a operar, mas aqui a questão é que Porto, Benfica e Sporting, para falar apenas dos grandes, queixam-se todos ainda hoje. Jorge Jesus disse, toda a gente se queixa dos árbitros. E é verdade. Mas aqui nem é dos árbitros, aqui é das instituições. Mas aqui, o problema do nosso futebol é esse, é que toda a gente pensa, seja portista, benfiquista ou sportinguista, que há forças do mal unidas para prejudicar esse clube. Mas vamos lá ver, David, um ano para se começar a decidir. Não é estranho. Isso é um disparate e por isso é que este caso é um disparate que nem merecia a pena estar a ser discutido. É tão grande o disparate, ou seja, este caso vai dar em nada, isso é tão evidente, tão claro, que parece até patetice estarmos a discutir isso, não é? Enquanto o Sporting estiver a ganhar, até digo mais, não vai perturbar em nada Ruben Amorim, nem vai perturbar em nada o Sporting. E uniu o Sporting, vai motivar ainda mais. E uniu ainda mais o Sporting, na tua opinião? Ou não? Bom, não sei se pode usar, enfim, essa expressão. Não me estou a referir ao Sporting como um todo, estou-me a referir, neste momento, àquilo que é objetivamente o que importa ao Sporting, que é a sua equipa de futebol e tudo o que rodeia a sua equipa de futebol. Enfim, não estou por dentro daquilo que se passa no Sporting, mas acredito que estes casos tenham suscitado da parte dos próprios jogadores, porque eles não são imunes ao conhecimento de todas estas situações, tenha provocado alguma reação no sentido de estamos ainda mais unidos, estamos mais fortes e estamos juntos de Ruben Amorim. Por alguma razão, o Ruben Amorim criou aquela expressão que agora está adotada universalmente pela família sportinguista, do onde vai um vão todos. E, portanto, eu creio que essa expressão ganha agora um muito maior sentido, tem outra dimensão, por causa desta situação que está a acontecer com o Ruben Amorim. Porque se é verdade que realmente a situação não é regular, a pergunta que se coloca é exatamente aquela que já foi aqui referida. Porquê agora e não há um ano? Porquê agora e não quando começou o campeonato? Porquê agora e não quando Ruben Amorim foi pela primeira vez treinador do Sporting e se sentou no banco já na temporada passada? Realmente estas coincidências são todas muito estranhas. Eu gostaria de ter a ingenuidade que o David Borges há pouco proclamou ser a sua ingenuidade em relação a isto. Já tenho muitos anos tudo isto, de contactos com muita gente, já andei pelos meandros todos do futebol e não acredito que realmente seja possível manter, digamos que, esse grau de ingenuidade ao ponto de não acreditar que há forças por trás que às vezes movimentam as coisas no sentido de beneficiar uns e prejudicar outros. Como eu disse, e acentuo mais uma vez, o Sporting meteu-se no negócio e isso está a preocupar muita gente. David, queres vir ao jogo? Não, eu disse, referi a minha ingenuidade por ironia, mas também conheço
e ando no futebol há muitos anos, há quase tantos anos, ou se calhar há tantos anos como o Ribeiro Cristóvão, e francamente não tenho má impressão do futebol. Francamente não tenho. Francamente acho que os árbitros não são estruturalmente desonestos. Acredito que os dirigentes dos clubes são estruturalmente desonestos no plano, digamos, intelectual, quando aproveitam de pegar nas circunstâncias em que são beneficiados para também darem disso clara, de pegar nas circunstâncias em que são beneficiados para também darem disso clara ideia pública. Isso reflete logo essa situação. Quem é mais desonesto intelectualmente são os de tudo o que os prejudica e não são capazes de reconhecer aquilo que os beneficia. São esses os intelectualmente honestos ou são os árbitros os intelectualmente desonestos porque prejudicam de facto, e quando se diz que há forças envolvidas nisto, temos de admitir que há bandidos no futebol. Não há outra forma de dizer. E quem são os bandidos também temos que começar a nomeá-los, se os sabemos, não é? Se os bandidos são os árbitros, é preciso dizer que são bandidos. E houve uma altura em que dissemos que eram bandidos alguns e foram penalizados. O Paulo Garcia tem disso memória muito clara, porque foi com ele aqui na SIC também, sim. Foi destapado um dos casos mais graves da arbitragem portuguesa. Porque se são bandidos, têm que ser denunciados. Se dirigentes são bandidos, a mesma coisa. Agora, este clima de suspeição, se dirigentes são bandidos, a mesma coisa. Agora, este clima de suspeição que se cria sempre à volta do futebol, seja por causa de uma decisão que vai acontecer eventualmente numa semana, ou este caso do Ruben Amorim, quando há 2 anos já se discutia o Ruben Amorim, que não estava no Sporting, que estava no Braga. Tudo isso tem que sair do futebol. Ou então feche-se o futebol para se criar um mundo honesto do futebol. Eu, francamente, conheço muita gente do futebol e não tenho essa ideia, embora admita que no futebol, como noutras atividades da vida deste país e do mundo, há bandidagem. Agora, não posso crer que haja uma bandidagem assim, de facto, tão sinistra que se envolva deliberadamente para pôr em causa alguma coisa. Estas alegadas coincidências, Sr. David, para avançarmos, ajudam a limpar ou ajudam a intensificar a dúvida? Isto é um disparate pegado, não vai dar em nada, e isto só resulta da falta de atenção das estruturas que gerem o futebol, seja a Liga, seja a Federação. Porque se no primeiro momento tivessem dito isto é ilegal, não pode acontecer. Ou então diziam, perante casos já confirmados, que vamos, como diz o Pedro, vamos fazer reset disto, vamos admitir esta situação até ao final da época e a partir de 1 de julho do ano 2021 ou 2022 não há cedência, há tolerância zero para situações de treinadores que não estão credenciados e que se acobertam, há tolerância zero para situações de treinadores que não estão credenciados e que se acobertam nesse caso. Só uma nota para referir o tal caso que o Ruben Amorim referiu e que é absolutamente... Pode ser um excelente condutor de pesados. Se não tem carta de pesados, não pode conduzir um pesado. Pode ser um excelente condutor de pesados. Se não tem carta de pesados, não pode conduzir um pesado. A lei faz-se para evitar o caos, para evitar que as coisas se descontrolem. Alguém lhe passou uma carta. Por isso é que eu dizia há pouco que se fores apanhado numa operação stop sem carta... Mas não tem a carta que necessita. Exatamente. Não, mas tem que ter alguém responsável nível passou uma carta. O jornalismo, não é como mais tu sabes, correta. nós temos graus. Claro, estagiário de primeiro ano, estagiário de segunda. Vamos caminhando até chegarmos a ser jornalistas séniores. Até porque há aqui um pormenor, David. Há aqui um raciocínio que se tem feito que também é perigoso, que é dar o entender a toda a gente que como o Ruben Amorim não tem e tem ganho, não é preciso. O Ruben Amorim é uma exceção. Normalmente os treinadores quando chegam a um local onde não estão preparados, não corre bem. Ruben Amorim, com o Ruben Amorim, tem corrido bem. Agora, e então dá-se quase a sensação que não é preciso o curso para nada. E não é assim. Até porque muitos Amorim têm corrido bem. Agora, e então dá-se quase a sensação que não é preciso o curso para nada. E não é assim. Até porque muitos treinadores, a grande maioria, não está no Sporting nem na Primeira Liga. Está na formação e tem que saber trabalhar, por exemplo, com jovens. O não afastar, de facto, os mais talentosos ou de não obrigar os mais talentosos a refugiarem em situações fraudulentas ou não admissíveis à luz da lei. E isso cabe às entidades que gerem o futebol. Para que se acabe com a suspeição, tem que se agir imediatamente, rapidamente e com toda a força da lei. Seja com uma arbitragem que suscite dúvidas, seja rapidamente e com toda a força da lei. Seja com uma arbitragem que suscite dúvidas, seja com um dirigente que ultrapassa as suas marcas, ou seja com uma lei que está a ser violada.
Cuidado, não é? Que às vezes nos apetece sair do futebol porque toda a gente à volta está a dizer que o futebol está sujo. E então se está sujo... Cuidado, não é? Que às vezes nos apetece sair do futebol porque toda a gente à volta está a dizer que o futebol está sujo. E então se está sujo, eu estou a sujar-me também dentro do futebol. Como comentador, eu não quero sentir-me sujo no futebol. E, portanto, tenho que acreditar nas pessoas que querem o futebol, que atuem rápida e certeiramente em todas as situações que sejam suspeitas. Querem o futebol, que atuem rápida e certeiramente em todas as situações que sejam suspeitas. Vitória do Sporting esta noite em Tondela, o 0, reforça o seu primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto, amanhã frente ao Passos Ferreira, depois da noite memorável da Liga dos Campeões Europeus, onde o Futebol Clube do Porto avançou para os quartos de final, eliminando a Juventus, volta ao Dragão, amanhã para defrontar uma das melhores equipas deste campeonato, o Passos de Ferreira. Que reação do Futebol Clube do Porto, vai ser seguramente um bom jogo. Segunda-feira, o Braga desloca-se a Famalicão para defrontar o Famalicão. O Benfica, esta tarde-noite, venceu o Boa Vista para defrontar o Famalicão. O Benfica, esta tarde-noite, venceu o Boa Vista por 2-0 e encostou-se, em termos pontuais, ao terceiro lugar, encostou-se ao Futebol Clube do Porto. Vista que teve a primeira oportunidade do jogo, num pontapé de Albertelis. Do outro lado, o árbitro Manuel Mota assinalou penalti para o Benfica por falta de Chidozi sobre Waldschmidt. Chamado a atenção pelo VAR, foi ver as imagens e reverteu a decisão. Considerou que a infração foi fora da área, mas, em vez do cartão amarelo, deu ordem de expulsão ao central nigeriano. O Boa Vista ficou a jogar na inferioridade numérica desde os 8 minutos. O cartão amarelo deu ordem de expulsão ao central nigeriano. O Boa Vista ficou a jogar na inferioridade numérica desde os 8 minutos e passou por um calafrio. A intenção de Lucas Veríssimo parou nas mãos de Léo Jardim. Na área aérea para marcar, Seferovic por 2 vezes esbarrou no guarda-redes achadrezado. Léo Jardim estava atento. A seguir, Tarapto colocou a bola na baliza, mas o árbitro assinalou falta do marroquino sobre Sauer. Até que já perto do intervalo, Seferovic desbloqueou o 0-0, fez o primeiro a passe de Diogo Gonçalves. A fórmula repetiu-se logo a abrir a segunda parte, mais uma assistência de Diogo Gonçalves e o bis do suíço, 13º gol de Seferovic na Liga. Com apenas 10 jogadores em campo, o Boa Vista não incomodou Elton Leite e Seferovic ainda celebrou o hat-trick, mas não valeu. Estava fora de jogo por 7 centímetros. Chiquinho bem tentou aumentar a diferença sem sucesso. Estava fora de jogo por 7 centímetros. Chiquinho bem tentou aumentar a diferença sem sucesso. O Benfica venceu por 2-0 e apanhou provisoriamente o Porto, que só entra em campo neste domingo. Na reação à derrota, João de Ferreira lamenta o cartão vermelho no início da partida, diz que o Boa Vista foi uma equipa forte e está cada vez mais forte, aqui na batalha pela manutenção na Primeira Liga. Já Jorge Jesus afirma que o Benfica está cada vez melhor e que podia ter marcado mais golos esta tarde. Individualmente tem recuperado e estão cada vez melhor, como é óbvio, a equipa coletivamente. Não me canso de dizer isto, a equipa corre mais, não é? Tem mais intensidade de jogo. Hoje nem pôs uma intensidade muito alta, a equipa corre mais, não é? Tem mais intensidade de jogo. Hoje nem pôs uma intensidade muito alta no jogo porque sentiu, entre aspas, que o jogo estava mais fácil. Ganhámos 2-0, deveríamos ter ganho por mais. Para mim era importante não estar a discutir o resultado, mas estar a discutir o jogo. E perceber qual era, de facto, neste momento, o registro da minha equipa. Aquilo que eu tenho que chegar em relação àquilo que é a minha equipa, àquilo que é o meu trabalho, àquilo que é o nosso trabalho, é de que a equipa subiu de graus, a equipa percebe melhor o jogo, a equipa é capaz de o discutir como fizemos hoje aqui, e, portanto, a equipa tem que acreditar naquilo que é capaz de fazer e que já tem feito e, acima de tudo, perceber que este jogo, até pela dificuldade que teve, dizer aos jogadores que, em situação normal, nós somos capazes de sair. Por dizer aos jogadores que, em situação normal, nós somos capazes de sair por cima em muitos jogos. Pedro, independentemente do Benfica ter jogado contra 10 o jogo todo, há ou não aqui sinais de retoma por parte do Benfica, sobretudo em determinadas áreas do jogo? Ter mais bola, conseguir ser mais rápido, conseguir chegar mais rapidamente à baliza do adversário? Este jogo, claro que, pelo facto de ter sido a expulsão, ficou fortemente marcado por isso e, portanto, não dá para retirar grandes conclusões porque o Benfica foi muito superior, venceu por 2-0, podia ter goleado.
Destes últimos jogos, são 4 vitórias seguidas e um aspecto fundamental é o não sofrer golos. Claramente aqui Lucas Veríssimo com Otamendi, que me parece que está a crescer ao lado de Lucas Veríssimo. Parece-me que tem uma estabilidade defensiva completamente diferente. O Benfica defendendo melhor, tem mais tempo a posse de bola. Até não no está ponto tão que pouca gente fala que é o Otamendi poder jogar do seu lado. Joga do seu lado que é muito importante. E joga com alguém que é complementar. Sim. Por exemplo, nas bolas divididas no meio campo, vemos sempre Lucas Veríssimo aí tentar disputar essas bolas, quando muitas vezes com Vertonghen ficava a dúvida quem é que saía nessa bola. Portanto, defensivamente o Benfica está muito melhor, continua a ter muita falta de eficácia com Seferovic, mas Seferovic parece ser o avançado que está melhor coordenado que os seus colegas e, portanto, consegue criar mais oportunidades. Está a desmarcar-se de maneira diferente. Desmarca-se bem, aparece no sítio certo, ao contrário de Darwin, que parece que está completamente fora daquilo que é o modelo da equipa e parece um pouco perdido. Portanto, a equipa parece que está a crescer, mas está a crescer muito de acordo com as circunstâncias. É preciso olhar para os jogos quase todos em casa, contra adversários mais frágeis. Este jogo marcado pela expulsão é mesmo melhor ou não? E daí a pergunta, António, porque sábado, às 8 dias, por esta hora já se saberá o que é que aconteceu em Braga. É mesmo melhor ou não? E daí a pergunta, António, porque sábado, às 8 dias, por esta hora já se saberá o que é que aconteceu em Braga. O Braga também com mais tempo agora do que tinha, como é óbvio, joga segunda-feira, e o Benfica também agora com mais tempo. Este Benfica dá sinais de tal retoma? Está a começar a aparecer o Benfica ou não? Na tua opinião? Sim, começa a dar sinais, aliás, eles são visíveis até no discurso do próprio Jorge Jesus. Mas realmente esta equipa do Benfica não tem comparação com aquela que víamos há alguns tempos atrás, em que empatava às vezes contra equipas pequenas com alguma dificuldade. Agora as coisas estão realmente revertidas e parece que o Benfica começa a dar toda a ideia de que entra no bom caminho nas jornadas que vão seguir-se. O teste, como o Pedro acentuava agora, o teste do próximo fim de semana é importante, porque o Benfica vai deslocar-se a Braga. O que é verdade é que o Benfica também não tem tido grandes adversários pela frente, as coisas têm surgido com alguma tranquilidade para a equipa, os jogos nem sempre têm sido fáceis, isto é, o Benfica tem feito jogos muito descaracterizados para a equipa, os jogos nem sempre têm sido fáceis, isto é, o Benfica tem feito jogos muito descaracterizados, com uma primeira parte muito má e com uma segunda parte muito boa, ou ao contrário, e portanto é um Benfica que ainda não se encontrou totalmente, mas que começa a dar claramente sinais de retoma, que podem ou não ser confirmados neste tal jogo com o Sporting Braga, para ver quem é mais sério candidato à conquista do segundo lugar, que é o tal que dá acesso à Liga dos Campeões Europeus. Com tantos grandes jogadores, David, está a surgir um jovem em quem ninguém apostava no início da época, ou poucos apostavam, chamado Diogo Gonçalves. Está a nascer um grande lateral. Era por aí que eu ia exatamente começar. Parece-me que o Benfica é o exemplo mais acabado e mais recente da construção de uma equipa a partir de trás. Finalmente, parece-me que, como diz o Pedro, se definiu uma defesa para o Benfica. Essa defesa tem 2 centrais em que Otamendi está a crescer claramente por influência da entrada de Lucas Veríssimo. Grimaldo é o Grimaldo que já conhecíamos e Diogo Gonçalves está a ser a mais recente flor da formação benfiquista a aparecer na primeira equipa e a credenciar-se já como jogador titular. Hoje teve 2 assistências, foram passos deles que deram os 2 golos e isso confirma que é um jogador mais a considerar no futebol português. E é uma potência que, pelos vistos, continua, Jorge Jesus, a criação a partir dele, quer se goste dele ou não, mas a justiça tem que ser feita, o aparecimento, o ressurgimento de laterais improváveis. Diogo Gonçalves é mais um lateral improvável que está a nascer, ou não? Exatamente, embora ele não seja propriamente um treinador com pergaminhos no lançamento de jovens da cantera, já estamos fartos de discutir isso, agora a verdade é que surgiu inesperadamente na primeira equipa do Benfica como excelente lateral direito, um jovem chamado Diogo Gonçalves, que eu creio que surgiu inesperadamente na primeira equipa do Benfica como excelente lateral direito, um jovem chamado Diogo Gonçalves, que eu creio que vai ser a muito curto prazo um dos casos mais falados do futebol português. Por razões boas que passam pela passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus, o Futebol Clube do Porto, independentemente do resultado que acontecerá amanhã frente ao Passos Ferreira, o Futebol Clube do Porto tem, eu não direi optar pela Liga dos Campeões, não acredito que o Futebol Clube do Porto vá fazer. O Porto tem que jogar sempre para ganhar, mesmo que isso às vezes não pareça tão viável quanto isso. Enfim, há quem diga que o Porto devia jogar com segundas equipas em determinadas competições. Um clube da dimensão do Porto não o pode fazer, obviamente, por muito que o treinador procure gerir a situação. O Porto tem ou não o que fazer aqui, apesar de tudo, alguma escolha? Ou a Liga dos Campeões, seja qual for o adversário, ou... Primeiro ponto, o Futebol Clube do Porto empolga-me no plano europeu, como o Benfica me empolgou no plano europeu em anos que já lá vão. E se bem te lembras, primeiro ponto, o Futebol Clube do Porto empolga-me no plano europeu, como o Benfica me empolgou no plano europeu em anos que já lá vão. E se bem te lembras, temos discutido aqui muito isso. O gradual afastamento das equipas principais portuguesas da rota europeia. E considerei isso sempre um disparate, porque apesar de termos recursos
muito mais pequenos do que os outros tubarões da Europa, não podemos deixar de apostar em alguma afirmação europeia. E o Futebol Clube do Porto conquistou um ADN europeu que não o perdeu. E torna-se uma equipa altamente competitiva quando é chamada à Europa. E importa referir não apenas a capacidade de resistência do Futebol Clube do Porto perante a Juventus, mas o facto de, enquanto estiveram 11 contra 11, o Futebol Clube do Porto ter sido claramente superior à Juventus. Primeira parte, não é? Primeira parte, claramente superior. Primeira parte e, portanto, em primeira mão. Um aplauso vibrante, total ao Futebol Clube do Porto por manter esse ADN europeu que se tinha perdido ou que foi abandonado pelos outros clubes e que o Futebol Clube do Porto soube sempre manter. Isso tem custos para a Primeira Liga, na tua opinião? Pode ter, e o Futebol Clube do Porto não pode pensar, e aí estou de novo a defender a minha tese europeia do futebol português, o Futebol Clube do Porto não pode pensar que já fez o seu trabalho e que ao qualificar-se para os oitavos de final já conquistou a sua meta. Não conquistou, não sabemos o que é que pode ainda vir aí, como disse Maniche recentemente, disse que o Futebol Clube do Porto também não era favorito e foi campeão europeu com Mourinho. O Futebol Clube do Porto evidentemente não é favorito à vitória na Champions, se calhar até muitos se divertem a imaginar uma situação dessa, mas não podemos excluir que o Futebol Clube do Porto vá de passo a passo, de jogo a jogo, até onde puder ir, mesmo que seja até aos quartos de final, podendo ser até às meias finais, logo veremos. E essa aposta pode traduzir-se, evidentemente, em algum afastamento das competições nacionais, embora Sérgio Conceição não seja um homem para isso. Mas a verdade é que no momento em que se tenha que pôr em cima da mesa as suas prioridades, e se as prioridades habitualmente são do campeonato, nesta altura o Futebol Clube do Porto tem mais chances de brilhar na Europa e de ganhar dinheiro na Europa do que afirmar-se no futebol português, embora não possa perder, como o Benfica e o Braga e o Sporting, no fundo, nenhuma posição que dê acesso à Liga dos Campeões da próxima. Futebol Clube do Porto, Passos Ferreira, amanhã, no Dragão, Famalicão-Braga, na próxima segunda-feira. Esta tarde o Benfica venceu o Boa Vista e o Sporting à noite venceu o Tondela. Jornal de sábado com a Ana Patrícia Carvalho. E vamos aos outros assuntos que dominam a atualidade deste sábado. A ASAI apreendeu mais de 3 milhões de máscaras na região norte do país. As máscaras apresentavam falhas ao nível de saúde e da segurança. A maior parte não tinha instruções em português. Também não estavam identificadas com a empresa responsável pela comercialização. Foram apreendidas através de várias ações de fiscalização nos municípios de Ovar, Gondomar, Maia, Porto, Santa Maria da Feira, Matosinhos, Guimarães e Vila do Conde. As farmácias estão a partir de hoje autorizadas a vender testes rápidos à Covid-19, mas ainda não conseguem vendê-los. Falta informação necessária por parte das autoridades de saúde. A autorização já foi dada pelo Governo, uma ação que deve ser dada pelo Infarmed, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge, que tem até à próxima sexta-feira para o fazer. Até lá, a recomendação da Associação Nacional de Farmácias é que não sejam vendidos testes de antigênio à população em geral, mas assim que esta informação for dada, as farmácias afirmam estar preparadas para ajudar no processo e garantem que o procedimento é simples e as farmácias afirmam estar preparadas para ajudar no processo e garantem que o procedimento é simples e semelhante a outros testes que os portugueses já conhecem. Portanto, vamos ter uma zaragatuba nasal. Essa